Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para darmos continuidade à nossa reflexão sobre este assunto, imagem e semelhança. Como vimos na reflexão passada, que a terra era para ser cheia de réplicas do Filho, ou seja, do Filho de Deus, aquele a quem nós conhecemos como o Senhor Jesus. E imagine um mundo cheio de pessoas que refletem o caráter de Deus, o Criador, vivendo e interagindo neste mundo como acontece na Trindade. Bem, esse era o plano de Deus e continua sendo. É o que nós vamos descobrir à medida que nós avançamos nessa reflexão. Deus nunca desistiu do seu plano. Mas muitas coisas aconteceram desde a criação, quando Deus faz aquela declaração em Gênesis capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Mas o que seria isso na prática? O que exatamente esse texto lá em Gênesis quer nos transmitir? Façamos o homem, humanidade, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para entendermos um pouco sobre esse significado, nós vamos precisar refletir sobre o que a Bíblia nos revela a respeito da natureza e do caráter de Deus. Lembre-se, nós temos basicamente 3 fontes de revelações a respeito de Deus, ou seja, como Deus escolheu se revelar a nós, Então, a primeira dessas fontes é a própria natureza, ou seja, aquilo que Deus criou, Tudo foi criado por ele. E Paulo, ele refere-se a este assunto. A Bíblia toda mostra sobre isso, alguns dos textos que nós já conhecemos quase que de cor na palavra, como, por exemplo, o Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, ou seja, tudo aquilo que foi criado anunciam as obras das suas mãos. O livro de Salmos está repleto de citações que mostram a natureza, refletindo Deus e o caráter de Deus e também a natureza do Deus Todo-Poderoso, Mas Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, versos 18 a 20, ele diz assim, e eu vou ler na versão revista e atualizada de Almeida, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, Então, aqui nós vemos que a revelação de Deus mais antiga que nós temos, e ela é bem precisa, é a própria natureza, a criação de Deus, Mas nós temos também a Bíblia, a palavra de Deus, que é a revelação pessoal de Deus ao seu povo e também à sua igreja. E 2 Timóteo, capítulo 3, também a citação do nosso irmão Paulo, Ele se refere à palavra, Se refere a essa revelação escrita assim, capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 16 e 17, e ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos na palavra de Deus a revelação pessoal de Deus, não apenas a revelação dos seus atributos, tanto os naturais como também os atributos morais, como também a intenção de Deus em nos criar e o seu propósito em nos conduzir, né? O alvo de Deus é que nós caminhemos com Ele, estejamos como parte da família dele por toda a eternidade, né? Então, a natureza, depois a palavra de Deus e a terceira citação que nós temos sobre fonte de revelação de Deus é a própria encarnação do Deus Todo-Poderoso na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus encarnado, é a revelação mais precisa de Deus. Então, se nós queremos conhecer Deus na sua essência, especialmente na sua intenção relacional e criadora, nós precisamos conhecer a Jesus. Ele é, como nos diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, a imagem do Deus invisível. E Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, manifesto entre nós, que viveu entre nós e se identificou conosco, né, na nossa humanidade. Lembra que na reflexão passada nós vimos que nós fomos formados à imagem do Filho, à imagem de Jesus, o Filho de Deus, que como diz as Escrituras, né, na plenitude dos tempos se manifestou encarnado entre nós, neste mundo, e que Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, se refere a ele como sendo o segundo Adão. Adão criado à imagem de Deus Filho, como nós vimos lá em Gênesis, né? Mas depois, o que aconteceu com a queda, nós vamos olhar um pouco mais isso numa próxima reflexão. E aí depois, antes mesmo, né, nós vemos aqui, que antes de Deus criar o Adão e a Eva, nós já vemos a manifestação do intento dele de manifestar Jesus entre nós, ou seja, de mandar Jesus caso alguma coisa saísse fora daquilo que foi o plano primordial e seja o primário de Deus, né? E nós vemos essa revelação nas Escrituras, tanto na carta de 1 Pedro, como também em Timóteo, nós vemos isso, Tito, nós vemos isso, Apocalipse, nós vemos também, né, fazendo menção ao Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E claro que não foi no sentido literal, mas a intenção, o plano da redenção já é esboçado na própria criação. E nós já falamos sobre este assunto em outras meditações passadas, em outros assuntos passados, né? Mas aqui queremos dar essa pincelada a respeito da natureza de Deus e do caráter de Deus, que é o intuito dessa nossa reflexão, desse nosso estudo, imagem e semelhança, né? A natureza de Deus, ou seja, quem Deus é naturalmente, não significa que nós podemos ser um reflexo disso, né? Então, os atributos morais de Deus não se refere aos que nós temos, né? Então, por exemplo, onisciência,
a onipotência. Deus é um Deus onisciente, ele conhece todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas, tudo que existe em cada um de nós, nada está oculto ao conhecimento de Deus, é o que nós chamamos de onisciência. Nós também vemos que a Bíblia apresenta a Deus como sendo onipotente, ou seja, todo-poderoso. Não existe nenhuma impossibilidade para Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e ele tem o poder de dominar, controlar todas as coisas. Não há nada que seja impossível para ele. É o que nós reconhecemos como onipotência. E também a Bíblia fala sobre a onipresença de Deus, ou seja, Deus está em toda parte, ele enche, preenche toda a sua criação. O Salmo 139 diz que nada foge da presença de Deus, ele está em todo lugar. Ele também é um ser infinito, eterno. Essa característica eterno refere-se a um ser não criado. Então, é claro que nós não temos nenhuma expressão desse ser natural, ou seja, da natureza de Deus em nós. Então, os atributos naturais de Deus não são aquilo que nós devemos refletir e, a semelhança dele. Nós somos seres criados, neste caso, finitos, os atributos naturais de Deus, essas características, só podem ser percebidos neste ser que é Deus, que é um ser não criado. Então, tudo aquilo que nós podemos estudar em termos de teologia a respeito de Deus sempre vai mostrar que Deus é eterno, um ser não criado. Portanto, essas coisas não são, esses atributos não são aplicados a nós, somente a Deus, que é a origem de todas as coisas. Tudo o mais teve um início, foram criadas e criadas por ele. Portanto, não podem ser definidas como eternas. Somente Deus é eterno. Mesmo aquelas coisas que Deus intenta ter com ele para toda a eternidade para frente, elas também não são características ou caracterizadas como eterno. Eterno significa sem início e sem fim. Isso só se aplica a Deus. Então, neste caso, nós precisaremos nos ater aos atributos morais revelados nas Escrituras sobre o caráter de Deus, nosso Pai e Criador, e que ele deseja que sejam refletidas em nós, seus filhos, criados à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele deseja ver esses atributos refletidos em nossos relacionamentos. Lembram? Deus nos criou para relacionamento. Agora, o que é um ser moral? Ser moral é caracterizado principalmente por livre-arbítrio e inteligência, ou seja, livre-arbítrio, capacidade de tomar decisões, fazer escolhas por si só, criar opções. A inteligência nesse ser moral é uma inteligência dinâmica, progressiva, não é estática. Então, todo ser criado por Deus, moral, o nosso ser, humano, nós somos dotados de uma capacidade, de uma inteligência que ela não é estática, ela é dinâmica, ela pode ser desenvolvida. E nesse contexto, nós podemos dizer que não tem limite. Quanto mais você exercer a sua inteligência, treinar a sua inteligência, mais ela se expande. Por isso que nós podemos aprender, nós podemos
desenvolver o nosso intelecto, nós podemos fazer cursos, nós podemos formar em academias, nós podemos expandir isso através de pós-graduações, doutorados e assim por diante. Nós não temos limite para isso. Isso vem de Deus. Deus é também ilimitado na sua inteligência. Agora, ele é eterno, nós somos finitos, então não poderíamos dizer que dá para comparar uma coisa com a outra, mas a inteligência de um ser moral, no caso, nós seres humanos, é diferente da inteligência que algumas pessoas poderiam dizer, mas os animais também são inteligentes. Sim, eles são inteligentes de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua espécie. Então, nós vemos que a inteligência de cada espécie é limitada à sua própria espécie. Ela não sai daquele parâmetro, ela não se expande como nós podemos expandir a nossa inteligência, né? Agora, tem um outro contexto de seres morais que nós vemos, nós percebemos na palavra de Deus, como, por exemplo, a Bíblia nos relata a existência de outras espécies de seres morais não humanas, né? Criadas também por Deus. Por exemplo, serafins, anjos, arcanjos, querubins, o próprio Lúcifer, ou Satanás, diabo, e os demônios são seres inteligentes e seres morais. Tanto moral que Satanás e os anjos caídos, né? Eles deixaram a sua origem, deixaram de ser aquilo que Deus os criou para serem e se tornaram o que nós chamamos de anjos caídos, né? Isso só seria possível com o livre-arbítrio e que Deus os dotou dessa capacidade, né? Então, é uma área que nós teríamos que considerar. Agora, vejam que esses seres que a Bíblia cita, e são seres poderosos, né? Nós vemos lá, por exemplo, Isaías capítulo 6, verso 2 e 3, que Isaías, ele tem essa experiência de ter uma visão da glória de Deus, do trono de Deus, e ele diz que os serafins estavam ali. E foi um serafim que pegou uma brasa viva tirada do altar lá, do trono de Deus, e tocou nos lábios de Isaías, né? E disse, eis que esta tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o seu pecado. Foi uma experiência que ele conta assim, que mudou a vida dele. Nós vemos também aparições de anjos em toda a história do povo de Deus, né? Em várias situações. O próprio Daniel, ele teve essas experiências com anjos chegando até ele. Apocalipse tem tantas citações desses seres angelicais. Porém, eles não estão na categoria de imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia se refere a nós, seres humanos. Alguns eruditos na palavra de Deus, eles chegam à conclusão que a diferença entre nós, seres humanos, e os anjos e também os seres celestiais que Deus criou com moralidade, está no fato de Deus ter nos criado com emoções. E aos anjos não foi dado essa capacidade. Eu fiquei intrigado com essa citação quando eu li algumas coisas desses que estudam profundamente a palavra, né, e chegaram a essa conclusão. E realmente, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus que se relaciona com emoções. E se nós temos emoções, é porque nós recebemos de Deus, o nosso Criador. Lembra que eu falei na semana passada que não existe nada em nós que não tenhamos recebido de Deus? Tudo que existe em mim, tudo que existe em você, é porque foi criado por Deus. Foi Deus quem colocou em nós. Isso é
dele próprio. Nós fomos criados à sua imagem conforme a semelhança dele, né? Então, emoções, como que nós poderíamos caracterizar emoções? Bem, prazer, satisfação, alegria, ira, desapontamentos, admiração, dor, tristeza, são expressões emocionais. Nós experimentamos isso, faz parte da nossa humanidade. Nós vemos isso também claramente na vida de Jesus, Deus homem, 100% divino, 100% humano. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve essas experiências comuns da humanidade. Ele sentiu alegria, ele sentiu prazer, ele sentiu indignação, mas não é só Jesus encarnado, não. Na palavra nós vemos muitas citações das emoções de Deus, como por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 31, quando Deus termina a criação de todas as coisas lá, né? Diz lá, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele sentiu prazer, ele sentiu satisfação na criação. Isso é maravilhoso. Você tem isso na sua vida porque você recebeu de Deus. Nós vemos também no capítulo 3, verso 11, quando, depois da queda, né, depois que Adão e Eva comeram da árvore, do fruto da árvore que Deus havia falado, não coma, né? E Deus, na viração do dia, passeava pelo jardim, ele ia lá para ter comunhão com, né, Adão e Eva, e de repente ele chama Adão, e Adão diz, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. E aí está escrito lá, quem te fez saber que estavas nu? Comeste do fruto que eu te disse, não deveria comer? Isso mostra o quê? Surpresa. E quando nós lemos a Bíblia com nossos olhos abertos para descobrir quem Deus é, as suas emoções, o seu caráter, nós vamos ficar surpresos. Nós, às vezes, escondemos isso de nós mesmos e isso oculta a revelação da palavra de Deus sobre quem Deus é do nosso entendimento. Outra coisa que a gente pode ver logo no início, Gênesis capítulo 6, verso 6. Para mim, esse é o verso mais triste de toda a Escritura. Esse verso 6 diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Isso depois que a gente vê lá que era a atitude do homem, né, do ser humano sobre a terra, se deteriorou tanto, desceu tanto que Deus viu a malignidade, né, do ser humano, a corrupção do ser humano, e ele se entristeceu profundamente, ficou desapontado. Quando diz lá, se arrependeu, não significa exatamente no contexto literal, como nós costumamos dizer, que arrependimento é a atitude de alguém que reconhece ter feito alguma coisa errada e gostaria de consertar ou está voltando atrás. Não é essa a situação de Deus. Quando diz lá se arrependeu, ficou profundamente desapontado. Eu gosto muito de comparar as versões da palavra, então tem várias versões. O que eu citei aqui é a versão de Almeida, né, revista e atualizada, mas eu gostaria de ler esse trecho das Escrituras na Bíblia, a Mensagem, né? E diz assim, o Eterno, refere-se a Deus Criador, o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu:
Vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo, pessoas, mamíferos, cobras e insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Aí vem o verso 8, que diz: mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé, né? Então, na versão que nós normalmente usamos, né, que é mais tradicional, diz que Noé andava com Deus. Noé, no meio daquela geração corrompida, totalmente corrupta, né? Noé tinha uma atitude diferente e ele andava com Deus, né? E isso fez com que o coração de Deus se alegrasse. Então nós vemos aqui que Deus experimentou lá nessa situação não apenas desapontamento, mas também esperança, satisfação quando ele viu Noé. E antes disso, nós vemos Enoque, que andou com Deus, e ele andou tão próximo de Deus que Deus o tomou para si. Então, Enoque não passou pela morte. Deus gostou tanto dele que o tomou para si. Isso são expressões que a Bíblia nos mostra a respeito do coração, dessa parte emocional de Deus, né? Mas não fica só nisso também não. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 3, versos 3 até o verso 14, é uma história surpreendente. É a história de Salomão, que amava a Deus, e ele gostou, ele queria tanto agradar a Deus, que nessa história aqui, nesse capítulo, ele oferece 1000 holocaustos a Deus. Ele queria agradar a Deus de todo jeito. E Deus ficou tão impressionado com Salomão que ele chega para Salomão num sonho e, vou parafrasear aqui, ele oferece a Salomão um cheque assinado por ele, claro, em branco, ou seja, para Salomão preencher. Que coisa tremenda! Olha só como que Deus ficou tocado, como que Salomão mexeu nas emoções de Deus, agradou a Deus de tal forma que Deus chegou para ele e deu assim como que fosse um cheque assinado em branco. Ele disse para Salomão: pede-me o que você quiser e eu vou te dar. Não é exatamente isso, né? Como se fosse um cheque assinado em branco para Salomão preencher, dizendo: olha, pode preencher do jeito que você quiser, tem fundo. Foi porque Salomão surpreendeu a Deus de tal forma que Deus, ele fez isso, ele se aproximou de Salomão. Agora, a Bíblia está cheia de citações que mostram as emoções de Deus, tanto de alegria como de regozijo, como Sofonias, capítulo 3, verso 17, que diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Isso é prazer, satisfação intensa. Isso é relacionamento íntimo, chegado, de aproximação, né? De apreciação. É uma via de mão dupla, vai e vem, né? Que envolve não apenas a atitude de amar, que é uma escolha, mas também sentimentos como gostar, apreciar, né? Emoções fazem toda a diferença num relacionamento. O livre-arbítrio sem emoções não promove relacionamento, apenas responsabilidade. Já pensou se nós tivéssemos livre-arbítrio, apenas deveres, mas sem sentimentos, sem emoções? Quando nós olhamos a Bíblia, você vai observar uma coisa, né? Quando você
começa a estudar assim, lê com uma lente assim atenta, você pode observar que quando Deus teve que executar juízo sobre um povo, sobre o seu próprio povo Israel, né, e sobre nações, normalmente ele usa anjos. Anjo da morte, anjo que vai exercer o juízo, né? Ou seja, os anjos, eles obedecem a Deus, isso é só um dever, é só a obediência ao mandamento, e eles fazem o que Deus mandou, eles direcionou-os a fazer, sem sentir emoções, sem sentir dor, sem sentir pena, é apenas a execução de uma ordem. Eles não têm afetos ou sentimento de misericórdia. Não. Isso só pode ser pelo fato de que eles são desprovidos de sentimento. Davi sabia reconhecer isso quando Deus chegou para ele e ofereceu, quando ele pecou, né, feio, e Deus precisava julgar a atitude dele e ofereceu para ele 3 situações de juízo, né? Davi falou assim: olha, caiamos nas mãos de Deus, porque grandes são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu, né? Então, ele reconheceu, e quando Deus começou a executar o juízo sobre o povo, de repente, quando o anjo que estava executando o juízo, a praga, estendeu as mãos sobre Jerusalém, Deus viu e falou: basta, pare. Você vê isso lá na palavra, quando Davi levanta o altar lá naquela eira, né? E ali foi depois, mais tarde, construído o templo. Mas isso por quê? As emoções, elas fazem toda a diferença no relacionamento. Emoções geram criatividades, que dá sentido às cores, aos aromas, aos sabores, à poesia e à arte. A Bíblia, a criação de Deus, está repleta de cores, beleza, a diversidade na criação. Tudo isso com muita arte e poesia. Por quê? Deus é um Deus que se relaciona com emoções. Se temos esses atributos, né, as nossas emoções, é porque recebemos do Criador, né? Não tem nada em nós que não tenhamos recebido dele. Refletir a imagem do Criador e agir à semelhança dele aqui na Terra tem a ver com a natureza da nossa criação, ou seja, criados para relacionamento, o intento de Deus em nos criar. E também a nossa moralidade, que envolve nosso livre-arbítrio, nossa inteligência e as nossas emoções, né? Então, é isso que será a reflexão da nossa próxima aula. O que é refletir a imagem e semelhança de Deus na nossa natureza, como Deus nos criou, ou seja, criados para relacionamentos, e também o que envolve a nossa moralidade, a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio e as nossas emoções. Gente, é muito assunto para a gente pensar, para a gente refletir. E o meu objetivo em trazer este assunto, né, essa reflexão com vocês, é principalmente despertar a sua curiosidade, a sua inteligência para ler a palavra de Deus, buscando conhecer quem Deus é e como ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós precisamos crescer desenvolver o nosso entendimento sobre isso, porque Deus nunca desistiu da sua intenção de fazer com que esta terra seja cheia de réplicas do Filho, o Filho de Deus,
aquele que se manifestou entre nós, em carne, para revelar a beleza do Pai e o intento do Deus Criador em toda a natureza. Eu oro para que nossas mentes sejam abertas para reconhecer a bondade, a grandeza e a infinita graça de Deus revelada na criação e revelada em nós, seres criados à sua imagem e semelhança. Então, na próxima semana, nós vamos nos ater principalmente às áreas fundamentais que nós precisamos refletir a imagem e a semelhança de Deus, que tem a ver com unidade, isso está dentro do contexto de relacionamento, como também o seu amor e a sua santidade. Essas áreas são as mais relevantes que expressam a nossa moralidade, o nosso livre-arbítrio e também as nossas emoções. Então, estejamos nos preparando e meditando na palavra de Deus para aquilo que Ele quer nos revelar, especialmente já na sua palavra e através do relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe e que você continue crescendo, refletindo nisso que nós estamos compartilhando e desejando aprender mais, porque esse é o desejo do meu coração, continuar crescendo no conhecimento e na revelação do Senhor, o nosso Deus Criador. Deus te abençoe. Amém.